Pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, Descomplicando a Matemática. Quem fala é o professor Emerson e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre figuras semelhantes. Nós estudamos aí na atividade de terça-feira sobre figuras semelhantes, mas a introdução, né? A questão da proporcionalidade, a questão de ampliar e reduzir a figura sem perder o formato dela. Aqui nós vamos aprofundar os nossos estudos, então vocês vão observar que os exemplos que eu vou fazer são exemplos mais complexos, só que são exemplos muito legais de serem resolvidos. A atividade ela é baseada nisso, né? Mudei só os valores porque, como é mais complexo, não vou estar colocando coisas tão diferentes assim, beleza? A gente vai trabalhar 4 exemplos aqui, tem 3 no quadro, chegar no terceiro, a gente vai pausar o vídeo para poder colocar o 4 aqui, tá bom? Então, olha aqui, exemplo 1, um quadrado tem perímetro de 60 centímetros. Se reduzirmos as medidas dos lados em 1/3, qual será a medida do perímetro do novo quadrado? Então, é o seguinte, nós temos aqui, vou estar desenhando para vocês, nós temos um quadrado. Nós temos um quadrado com perímetro de 60 centímetros. Nós já estudamos isso. O que é perímetro? Em relação a polígonos, que são figuras formadas apenas por retas, é a soma dos lados, é o contorno dela. O quadrado ele tem todos os lados iguais. Então, nós já pensamos que a medida do lado tem que ser 15 centímetros. Por quê? Cada lado medindo 15, eu tenho 15 mais 15 que dá 30, mais 15, 45, mais 15, 60, dá o perímetro de 60. Só que o enunciado, ele me informa que eu vou ter que reduzir em 1/3. Então, o outro quadrado, ele será menor. O outro quadrado será menor, porque eu vou fazer uma redução de figuras. Só que a medida do lado, né, se reduzirmos as medidas dos lados em 1/3, qual será a medida do perímetro do novo quadrado? Aí é o seguinte, para eu reduzir em 1/3, o denominador é 3, então eu tenho que dividir por 3. Tem que pegar o lado e dividir por 3, porque quando eu divido por 3, pessoal, eu estou reduzindo 1/3. E 15 dividido por 3 dá 5. E aí ele pergunta, qual será a medida do perímetro do novo quadrado? Perímetro é a soma dos lados. Esse lado é 5, o quadrado tem todos os lados iguais, então esse é 5, esse é 5 e esse é 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Olha aí. O perímetro do novo quadrado é de 20 centímetros. E aí nós constatamos o quê? Que quando eu reduzo a medida de um lado de um quadrado proporcionalmente, eu também reduzo o perímetro proporcionalmente, porque 1/3 de 60 é 20, né? 60 dividido por 3 é 20. E aqui eu resolvi o exemplo 1 que foi pedido. Exemplo 2. Na figura a seguir, um quadrado foi dividido em 2 quadrados menores e 2 retângulos congruentes. O quadrado menor tem área de 4 centímetros quadrados e o maior tem área de 81 centímetros quadrados. Determine o comprimento, perímetro e área do quadrado total. Então ele quer comprimento, perímetro e área do quadrado total. O que é o quadrado total? É isso daqui tudo, ó. Isso daqui tudo. E aí ele falou que o quadrado total ele foi dividido em 2 quadrados menores, que é esse aqui e esse aqui. Ah, mas esse aqui é maior que esse. Sim, ele é maior, mas quando fala 2 menores, são 2 quadrados menores que o total. E 2 retângulos congruentes. Pessoal, o que é congruente? Congruente significa igual. Quando eu falo que uma coisa é congruente à outra, eu estou dizendo que ela é igual à outra. E são assim mesmo, 2 retângulos congruentes. Eu tenho esse retângulo aqui e esse aqui. Observe que eles são iguais. Se eu pegar esse aqui, tirar daqui e colocar aqui, ele encaixa certinho. Então, esse quadrado total ele foi dividido em 2 quadrados menores, esse daqui é um quadrado, esse daqui é um quadrado também, e 2 retângulos congruentes. E aí ele quer que eu determine o quê? O comprimento dele, que é esse aqui, que eu vou descobrir. Ele quer que eu determine o perímetro, que é a soma dos lados, e a área, que é toda a medida interna. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, descobrir a medida do lado. Fala que o quadrado menor tem área de 4 centímetros e o quadrado maior tem área de 81. Pessoal, fórmula para calcular a área eu vou colocar no cantinho aqui. Do quadrado e do retângulo é a mesma, é base vezes altura.
base vezes altura. Só que no quadrado, a base é o comprimento, a altura é a largura, tem a mesma medida. Tem a mesma medida, a base com a altura. Então é lado vezes lado. E aí o quadrado menor tem a área de 4 centímetros. Qual deve ser a medida do comprimento e da largura para eu fazer um vezes o outro e dar 4? Tem que ser 2 centímetros, porque quando eu faço 2 vezes 2, base vezes altura, dá 4. E aí vem um quadrado maior. Qual deve ser do quadrado maior? Vou colocar aqui para não atrapalhar esse comprimento, vou colocar aqui do lado. Qual deve ser? Base vezes altura. Qual é o número vezes ele mesmo que dá 81? Esse número é 9. Quando eu faço o comprimento 9 vezes a altura 9, dá 81 centímetros quadrados de área. Então essa área aqui é 4 centímetros quadrados, então é 2 vezes 2, né, que dá 4, então está o 2 aqui. E a desse daqui, que é 81 centímetros quadrados, a área, o lado tem que ser 9, porque aí 9 vezes 9 dá 81. Beleza. E agora? Eu tenho que entender o seguinte, pessoal. Vamos lá. Essa parte mede 9 centímetros, a gente descobriu. Se aqui mede 9, aqui também mede 9. E aí eu observo que esse pedaço também vai medir 9. Porque ele tem o mesmo tamanho desse aqui e desse aqui. E aí eu juntando tudo isso para pegar o lado da figura total, dá 11. Então aqui é 11 centímetros. Olha aí, pessoal, esse pedacinho que é 2 com esse que dá 9, dá 11. Como o quadrado tem todos os lados iguais, aqui é 11, aqui é 11 e aqui embaixo também é 11. Então a primeira coisa eu descobri que é o comprimento. O comprimento dele é de 11 centímetros. Depois vem um perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Aqui é 11, aqui tudo é 11, 11 e o outro lado que é 11. O quadrado tem todos os lados iguais. Perímetro igual. 11 mais 11, 22, mais 11, 33, mais 11, 44. Beleza. Então, perímetro, 44 centímetros quadrados. Esse daqui, ó, que eu achei, é o comprimento. Então, ele quer o comprimento, o perímetro e a área. Já achei comprimento, já achei perímetro, falta a área, beleza? A área é base vezes altura. A base é o comprimento, que é 11, vezes a altura, que é a largura, também é 11, porque o quadrado tem todos os lados iguais. 11 vezes 11 dá 121 centímetros quadrados. Fechou. Encontrei na minha figura a medida do comprimento, do perímetro e da área, o que ele queria, comprimento, perímetro e área do quadrado total, que é esse daqui, através das informações que eu tinha do quadrado menor e do quadrado maior. E aqui eu fechei o exemplo 2. Tranquilo? Vamos para o exemplo 3. A seguir temos a ampliação de um retângulo. Então pegou um retângulo, colocou outro maior, ampliou a figura. A área do retângulo ampliada é quantas vezes maior? Então, pessoal, eu tenho que entender que área é toda a medida interna. Então eu tenho que fazer base vezes altura, igual eu fiz nesse quadrado aqui, base vezes altura. A fórmula do retângulo é a mesma do quadrado. E aí ele quer saber do retângulo que foi ampliado, quantas vezes a área dele é maior que essa. Ah, professor, é 3 vezes maior. Não é 3 vezes maior. Ah, mas 5 vezes 3 dá 15. E 2 vezes 3 dá 6. Então a medida dos lados do retângulo foi ampliada 3 vezes. Então a medida da área também é 3 vezes. Não, observe que nem tem essa alternativa. A medida da área, quando fala de ampliação, não é a mesma coisa do perímetro. Nós vimos no exercício 1, é diferente, então tem que estar atento. A área a gente tem que calcular e medir e ver, é a área mesmo. Então esse retângulo menor aqui, base vezes altura. A base é 5, vezes a altura que é 2. 5 vezes 2, 10 centímetros quadrados. Então aqui, 10 centímetros quadrados é a área do retângulo menor. Agora, pessoal, é a área do retângulo maior. Base vezes altura. Quanto que é a base? 15. E a altura? 6.
15 vezes 6, pessoal, dá 90 centímetros quadrados. Então, a área do quadrado maior é 90 centímetros quadrados. Analisando as áreas, pessoal, do retângulo menor para o maior, ampliou quantas vezes? 10 para 90, eu tenho que multiplicar para aumentar, mas eu tenho que multiplicar 10 por quanto para dar 90? Eu tenho que multiplicar por 9, né? 10 vezes 9, 90. Então, eu chego à conclusão que a área ela foi ampliada 9 vezes, né? Então, a alternativa D, eu ia falando 90, não, 90 é o resultado aqui. Ela foi ampliada 9 vezes. Então, a gente observa que perímetro, ampliação dos lados ou redução é a mesma do perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Quando se trata de área, não. Aí é diferente. Tem que calcular a área e trabalhar com elas. Então, agora a gente vai dar uma pausa para eu colocar o exemplo 4. Pessoal, estão dando continuidade, agora o exemplo 4. O professor de Daniel entregou um papel quadrado com área de 36 centímetros quadrados. Ele pediu que Daniel dobrasse a medida do lado do quadrado. A área do novo quadrado é... Beleza. Então, ele deu um papel quadrado para o Daniel com área de 36 centímetros quadrados. Por que eu gosto de colocar a área dentro da figura? Porque a área é toda essa medida interna, tá bom? E aí, o que ele fez? Ele quer que ele dobre a medida do lado. Então, o quadrado vai ficar com o dobro de lado. Vai ficar com o dobro de lado. Aí, ele quer a medida da área desse novo quadrado, beleza? Para eu descobrir, eu tenho que saber a medida do quadrado original para poder dobrar ela. E aí eu lembro, a fórmula para calcular a área do quadrado é base vezes altura, né? Só que o quadrado tem todos os lados iguais, então a base e a altura elas têm a mesma medida. Aí eu só lembrar da tabuada, pensar qual é o número multiplicado por ele mesmo que dá 36. Aí eu vou lá, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Então, aqui é 6 centímetros, 6 centímetros. Por quê? Base 6 vezes altura 6 dá 36. O professor pediu que ele dobrasse a medida do lado. Pediu para que Daniel dobrasse a medida do lado. Para dobrar, eu multiplico por 2. Então, o dobro de 6 é 12. Porque 2 vezes 6 é 12. Então, a medida dos lados aqui do quadrado ampliado é 12 centímetros. Mas ele não quer isso, eu preciso disso, mas ele quer a área, né? A área é base vezes altura. A base é 12, a altura é 12. 12 vezes 12 dá 144 centímetros quadrados. É a área do quadrado ampliado, alternativa B, beleza? Aqui eu deixo um espaço para vocês tirarem um print da tela com as perguntas e as respostas. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição, pode me procurar. Fique com Deus, um abraço, até a próxima.